debatermos muito aqui. Concílio de Jerusalém, bem, como eu falei, aqui vai ter a legitimação de Paulo, essa ideia maior que Paulo vai ser legitimado como apóstolo da segunda categoria, para levar, né, o evangelho aos gentios, estabelecer essa igreja aos confins da terra, depois vindo tantos outros, né? Em seu próprio contexto, você vai ver aqui, ó, que em meados ao primeiro século, depois de Cristo, se discutiu sobre a necessidade da circuncisão, um aspecto judaico, da cultura judaica, bem como eu falei que os 12 estavam muito influenciados e voltados para essa cultura e não se abriram para aquilo que Deus requeriu a eles, né? De se levar aos confins da terra, você levar a outros povos. E você colocar a cultura judaica em primeiro plano, você não alcança todas as culturas. Então, essa era a maior preocupação de Paulo. E ele teve um concílio, um debate dentro dos que tinham autoridade apostólica para decidir sobre esse caminho de Paulo, para decidir sobre essa legitimidade de Paulo. E aqui Paulo, ele passa a ter essa legitimidade. Ele reivindica a missão, bem como ele reivindica o apostolado, falando que o próprio Cristo, né, como eu bem havia dito, o delegou, e ele vai fazer isso em concílio, ele vai ter, por meio de Tiago Justo, essa autorização para levar a mensagem de Cristo, para estabelecer a igreja, e vai resguardar só alguns aspectos judaicos, mas não vai ser primordial para se estabelecer esse evangelismo. Então Paulo ele é enviado à Síria e agora ele tem maiores liberdade, né? Ele tem mais liberdade. Agora Paulo ele vai seguir esse caminho autorizado por um concílio, né? Isso está estabelecido na Bíblia como referência aqui em Atos 15, 23, 29. Beleza? Depois vocês podem conferir também. Perseguição romana começa a acelerar lá em Nero. Nero começa a perseguir de forma violenta em 54, 69. Esse AD é ano Domini, que é ano do Senhor, ano de Deus. É o que se chama também, né? Porque o processo histórico de Cristo, ele marcou uma era, né? Ele marcou, na verdade, a divisão entre duas eras pelo calendário ser influenciado pela cultura ocidental, pela própria construção que a gente vai ver da história da igreja. Então essa influência ocidental da igreja, a igreja institucionalizada, vai consolidar um calendário. Esse calendário vai ter como marco que vai ser um calendário utilizado mundialmente, ainda hoje o é, não o único, mas um dos mais utilizados, de maior alcance e influência. Esse calendário vai ter como marco zero, né, a vinda de Cristo, ou o nascimento de Cristo. Vai ter algumas situações cronológicas aí, que vai ter algumas diferenciações, etc. Inclusive, para se datar, de fato, o Natal é complexo por conta dessas questões. Inclusive, vão ser questões de calendário, de alguns aspectos voltados, inclusive, para o Império já em decadência, o Império Romano, né? A igreja em ascensão, e tem que se levantar alguns símbolos. E um símbolo maior da igreja cristã é o Cristo. Então você vai ter que estabelecer essas datas, etc. Então você vai ter algumas dificuldades por conta de alguns interesses políticos que a igreja vai tomar lá no século IV, bem como a gente vai entender isso daqui a pouquinho. Mas você vai ter, de fato, um divisor histórico de antes de Cristo e depois de Cristo. Esse AD significa tradicionalmente o depois de Cristo, né? O DC. Esse DC é o que aqui está com o latim ano do Senhor. Esse ano do Senhor significa também o depois de Cristo. Vai ter o AC e o DC. Cristo é um marco no calendário ocidental. Isso é fundamental para a gente entender essa caminhada histórica. Toda data que eu falar aqui é depois de Cristo, ou AD, ano do Senhor. Então esse grande incêndio do Coliseu vai ser jogado na conta dos cristãos, mas Nero só queria uma desculpa, uma justificativa para poder continuar perseguindo. Ele botava os cristãos em postes e tacava fogo e clareava Roma. Simples assim, olha o que ele fazia, mano. Então ele queria uma desculpa e ele falou, foi esses caras que queimaram Roma, então agora eles vão pagar. Mas já havia essa perseguição. Diocleciano e Galério, eles vão fazer com que os cristãos eles sejam mais perseguidos, porque eles promulgam uma lei para poder
que todos do império tinham que se dobrar aos deuses do império e os cristãos não vão se dobrar, como eu já havia falado. Então, mesmo nessa Pax Romana, você vai ter, né, dentro desses governos, ou dentro do império, dentro desse contexto maior do César ou de César, você, né, que são os imperadores, você sendo substituídos da linhagem de César, você vai ter essa personificação de um Deus, é como se o Deus fosse um imperador, e o povo de Deus ele não se dobra ao imperador, porque entende que o imperador não é o seu Deus. Beleza? Vamos seguir aqui. A gente vai ter a patrística. A patrística é o período em que vai ter os pais da igreja, século IV, do qual o próprio, né, Eusébio Cesareia faz parte, ele já é o pai teológico. A gente, inclusive, vai entender um pouquinho o que é esse teológico, que é fundamental para a história da igreja, dentro dos concílios, reuniões, bate-papos, né, de se trabalhar esses pilares que Cristo deixou para a igreja, que os apóstolos estabeleceram e foram levar, né? Isso vai ter que começar a ser bem conversado, bem estabelecido, vai ter que ter seus limites bem consolidados para não haver as heresias, que é aquilo tudo que passa do que é a verdade deixada por Cristo. Que vai ter um monte de gente querendo se utilizar desses aspectos apostólicos, pseudos apóstolos, escrever como se tivessem as suas autoridades para ganhar, para ter benefícios próprios, beleza? Então vai ter que começar a consolidar o que será de fato os pilares dessa igreja que está em processo de construção, né? Ainda nesse processo da igreja primitiva, mas que já vai chegar na igreja institucionalizada. Beleza? E aqui você vai ter esses caras que vão escrever mais sobre a teologia. O que é teologia? Teologia é o estudo a respeito de Deus. Teologia, né? A teologia é o estudo de Deus, mas Deus não se estuda. Então, o que significa essa ideia? É o estudo daquilo que Deus se deixa revelar. E esses caras vão trabalhar bem aquilo que os apóstolos foram estabelecendo para a sua realidade, né, histórica, para esse contexto em que a igreja está mais madura, mais bem estabelecida, e colocar aquilo contrário em xeque, ao que Cristo deixou em xeque, e estabelecer os fundamentos verdadeiros, na verdade, reafirmar os ensinamentos verdadeiros e fazer daquilo os pilares da igreja. Então, o próprio Atanásio, Agostinho, como eu disse, da bibliografia que a gente está trabalhando, o Eusébio de Cesareia, você vai ter esses caras debatendo e combatendo os que estão tentando derrubar aquilo que Cristo deixou. Inclusive, uma das maiores heresias, um dos maiores heresiarcas desse contexto é o Ário, do qual Atanásio vai brigar contra ele em um debate lá no século III, século IV, no final do concílio de Calcedônia, essa reunião em Calcedônia, que declara que Jesus verdadeiramente ele é homem e Deus, ou seja, Cristo partilha da essência divina, porque Ário colocava que Cristo não partilhava dessa essência divina. Cristo não era tão Deus assim. Então Cristo era mais essa figura histórica do que uma figura divina. Então vai se colocar em Calcedônia que Cristo de verdade, de fato, ele é verdadeiramente Deus. Esse aspecto a gente vai ver mais à frente, introdução, ensino da teologia, quando a gente for falar de trindade, essa unidade de Deus. Então vocês segurem, vamos até ao final desses módulos e do conteúdo, e vamos chegar com a graça de Deus lá em teologia, para vocês já terem contato com o que o que são esses que foram, né? O que está estabelecido como pilar da igreja, do qual a gente vive até hoje, né? Tirando as heresias que estão aí também até hoje, que estão sendo reformuladas ainda até hoje, mas o que é o norte daquilo que o próprio Cristo deixou e que foi formulado e amadurecido a partir daquilo, dentro do seu tempo, dentro do contexto de amadurecimento da igreja e do processo de construção dessa igreja, né? Que é o corpo de Cristo. Vamos seguir? Problemas internos, as heresias nasciam na própria igreja pela prática da má teologia. Então, a igreja vai partir desse início de construção, né, já tendo seus problemas, porque vai ter a galera que vai falar bem como Ário, coisas que Cristo não deixou, por benefício próprio, por falsas convicções, pelo contexto espiritual dessa guerra, né, espiritual que se tem de uma resistência à igreja, né,
do próprio adversário da igreja, como Cristo deixa claro e manifesto que existe um tentador, que existe um aspecto espiritual, existe um contexto de guerra, mas essa ideia em si de heresias, por vezes, elas são mais ligadas ao próprio interesse político e tal, dentro do seu contexto, dentro do seu tempo histórico, né? Dentro de um tempo cronológico que era interessante para quem estava falando e promovendo. Nem que fosse para se autopromover, para promover um governo, então era interessante propagar. Ou às vezes entrava nesse campo meramente espiritual, entendendo que mesmo no aspecto político também tem influência espiritual. Mas você tinha essas situações. E dentro desses levantes, esses heresiarcas, esses pais heréis, eles se levantavam contra essa boa ou esse bom andamento da construção da igreja, do corpo de Cristo. Né? Você percebe o Ario se levantando, Pelágio vai falar umas mais besteiras também, você vai ter uma galera aí debatendo o tempo inteiro e chegando dentro de concílios a conclusões do que é ortodoxia, ou do que é a doutrina verdadeira, do que é a palavra verdadeira deixada por Cristo. Então você vai ter essas mentes pensantes teológicas para se debater isso e chegar a essas confirmações, a ratificarem isso dentro do processo de história da igreja para ser um pilar da igreja. Essa igreja do qual, né, lembrando mais uma vez, é de Cristo. Aqui a gente já está falando de igreja primitiva, isso ainda fica mais evidente. Aqui está se começando a pular para a igreja institucionalizada, que a gente começa a perceber muito o aspecto do poder político. Acaba que a espiritualidade da igreja, ou esse corpo de Cristo, parece ficar em segundo plano. Mas vamos perceber também pontos que vão impulsionar a rupturas e a avanços dessa própria igreja lá no final da Idade Média, no início da Idade Moderna, no qual a gente vai ter ali a Revolução, né, ou a Reforma Protestante, né, essa reformulação para uma igreja melhor. O que seria uma igreja melhor? Que seria voltar à essência dessa igreja que a gente está trabalhando hoje, chamada de primitiva. Beleza? Isso a gente vai seguir e a gente vai entender mais um pouquinho à frente. Isso aqui é um conceito de Voltaire Miranda falando exatamente disso, que teologia não é exatamente o estudo de Deus, por mais que a etimologia da palavra nos faça pensar assim. Né? Não é teologia, não é o estudo de Deus, mas é o estudo daquilo que Deus se deixa revelar, daquilo que Deus se deixou revelar ao homem. Beleza? Vamos seguir. Você vai ter ortodoxia, como eu já falei, é a doutrina declarada verdade. Aqui está dessa etimologia, né? Ortodoxo. Você vai ter seita, que são grupos menores que fogem dessa ortodoxia, fogem do que é consolidado já como verdade e criam uma doutrina própria. A gente vai ver isso muito evidente ali no final da idade, na verdade, na transição para a baixa Idade Média. Você vai ter os grupos religiosos, o religare, está dentro desse conceito de religação, ou seja, um povo ligado a uma boa espiritualidade, ou religado a um Criador, religare, religião. Você vai ter essa ideia dentro dessas comunidades ligadas, né, principalmente por um preceito de fé. E você vai ter as heresias, que são divergências em pontos de fé ou de doutrina religiosa, né? Aquilo que se chega até a ser levantado pelos judeus, quando eles levam os cristãos a um inquérito, né, dentro da igreja primitiva, dentro desse contexto, ele fala que eles blasfemam. Eles falam o contrário àquilo que eles entendem como ortodoxia, porque eles não reconhecem Cristo como Salvador. Mas aqui o aspecto de construção da igreja, eu estou trabalhando a ideia de história da igreja cristã. Então, parte do ponto de que a ortodoxia está pautada na base dessa igreja, que é o litos, que é a rocha, que é o próprio Cristo. Como a metáfora de Paulo, é o corpo do qual ele é a cabeça. Beleza? Vamos seguir aqui. Institucionalização, aqui a gente já fecha a nossa aula. Institucionalização é a perseguição, é dentro da perseguição que o Império Romano continua fazendo até o século IV, né, com o processo dos pais da igreja, com toda essa construção do qual a gente já vem falando. Vocês vão perceber que
não se diminui o número de cristãos, pelo contrário, mantendo a essência da igreja, a perseguição, entendendo que dava-se a vida por Cristo, as pessoas eram tomadas por esse espírito, né, por essa influência, e elas entendiam que realmente havia essa convicção, tomavam essa fé, essa crença, né, acreditavam nisso e eram convertidas, né? Isso acontecia de uma maneira esporádica, assim, de uma maneira, na verdade, exponencial, né? De uma maneira assim, pô, era uma onda, cara, era uma onda, um negócio louco. E crescia de uma forma, era jogado no Coliseu, as feras, era queimado, era chicoteado, eram feitos de realmente, eles eram colocados realmente como os à margem da sociedade do Império Romano, porque eles não partilhavam daquilo, eles não se dobravam ao imperador, então eles eram os marginalizados daquele tempo, jogados para pagarem como marginalizados por manterem a fé, mas eles iam com alegria, né? A Blandina, citada até no livro de Eusébio de Cesareia, fala, abrindo parêntese, fala que após o Império ter tomado o filho dela, essa aí foi uma das primeiras mártires mulher. Após ela ser, a Blandina, após os filhos serem levados, né, pelo Império, ela é levada também, ela não nega a sua fé, bem como todos aqueles cristãos, né, eles não negavam. E ela sendo arrastada para o Coliseu, no qual ela sofreria muitas torturas, ela fala que ela estava indo como se fosse a uma festa nupcial, fosse um banquete nupcial. Olha só isso. Ela considerava estar sendo perseguida, sendo levada para a morte por amor a Cristo, como se estivesse indo para um banquete nupcial. Uau! E dentro desse banquete nupcial, olha isso, ela foi levantada por chifres de touro, levantada às alturas, queimada ainda viva, açoitada, e depois disso tudo, ela ainda mantinha um aspecto de felicidade, porque ela acreditava na vida vindoura, ela acreditava na esperança, na bendita esperança, ela acreditava, ela tinha essa convicção de que se ela morresse por Cristo, ela logo estaria com Ele para todo sempre. E essa é um parêntese de como se dava essa perseguição, as pessoas em volta, o povo em si, né, eles clamavam por aquilo, mas em seu íntimo, muitos saíam dali convertidos já, de tanto se depararem com isso. Como que alguém não tem pavor em meio às feras? Como que alguém não tem medo? Como que alguém mantém uma face de brilho em meio a uma morte dessa? Então eles eram convertidos por esse amor da igreja primitiva. E essa ideia, o Império começou a perceber que não dava para combater. Tem a ideia da revelação que Constantino teve, essa ideia maior de revelação e tal, mas historicamente ele simplesmente percebeu que estava dentro de um problema, porque se ele continua perseguindo, vai dar mais problema ainda. Se ele continua matando, se ele continua açoitando, se ele continua perseguindo cruelmente, mais esse povo cresce. Então, vou começar a abrandar, vou começar a harmonizar, a religião cristã não vai ser mais alvo de perseguição. E é ele que estabelece isso. Licínio também vai trabalhar esse aspecto juntamente a ele. Lá em 313, lá em 325, né, o Edito de Milão vai fazer esse primeiro passe de harmonizar a religião, a comunidade cristã, como uma comunidade agora não mais perseguida pelo Estado, mas lá no finalzinho do século IV, Teodósio vai oficializar esse Estado, na verdade essa religião, como a religião do Estado do Império Romano. O Império Romano está em decadência, a Igreja Católica vai começar a se levantar, né? A Igreja Católica Apostólica Romana, no qual a gente tem ela até hoje aí poderosíssima, e dentro desse aspecto
político, o Império Romano está caindo e ela está crescendo, com o seu líder chamado de Grande Pai, ou Papa. Esse pai vai ser agora a figura de maior liderança, não só religiosa, bem como política, de todo esse contexto ocidental. Beleza? E ainda hoje é de grande influência política em todo o cenário mundial. Aqui a gente finaliza esse aspecto inicial até o século IV, do qual vai começar a Idade Média, e aí nas próximas aulas vamos trabalhar alguns aspectos da Idade Média e darmos continuidade ao conteúdo de História da Igreja para chegarmos em Reforma e posteriormente à Igreja Contemporânea. Até a próxima. Graça e paz. Graça